O mecanismo é muito rápido e tem que ser para capturar uma mosca. Mas Darwin estava curioso sobre o sinal enviado entre os pelos e a dobradiça da armadilha. Ele escreveu: será possível que as folhas possuem algum equivalente botânico aos nervos e músculos? Se a Dioneia realmente possui células nervosas, isso pode ser mais uma evidência de que as plantas e os animais possuem um ancestral comum. Darwin teve uma ideia um pouco perigosa para explorar isso. Estou um pouco preocupado, porque o Toby e eu vamos realizá-lo também. Darwin achou que ela poderia ter uma espécie de sistema nervoso. Então, basicamente, ele queria nocauteá-lo, não é? É isso mesmo, ele testou diversos tipos de substâncias nessa planta. Uma delas foi o clorofórmio. Isso. O clorofórmio apaga o nosso sistema nervoso. Então, por que não o da planta? Temos que ter cuidado. Eu não quero acordar daqui uma semana e descobrir que nós é que fomos nocauteados. Essa parte é com você. Coloca os óculos de proteção. Isso está parecendo uma daquelas coisas malucas que ele tanto gostava de fazer. Assim que eu fizer isso, você coloca isso, a campana eu coloco a nela, campana tá bom? lá. Respira fundo. Pronto. Tá fechado. Perfeito. Dá pra sentir um pouco do cheiro ainda. Agora, vamos ver se isso vai nocauteá-la. Se a planta possuir um sistema nervoso similar ao dos animais, o clorofórmio irá anestesiá-lo. Vamos fazer o teste estimulando os pelos da armadilha e ver se ela se fecha. Mas temos que esperar até amanhã para que o clorofórmio tenha tempo de fazer efeito. Pronto, vamos lá. Não tem mais cheiro. Tudo certo. Vamos testar. Agora, ver se ela vai fechar ou não. Se ela estiver completamente anestesiada, ela não vai reagir da mesma maneira que reagiu ontem. Deixa eu ver, colocar isso aqui. Ah, Opa. não, ela fechou. Então, quer dizer que o clorofórmio não funcionou na planta. Assim como Toby e eu, Darwin descobriu que o clorofórmio não surtia nenhum efeito na Dioneia. Com esse e outros experimentos, ele concluiu que estava errado e que o sistema nervoso de uma planta insetívora deve ser diferente do sistema nervoso de um animal. Hoje em dia, nós sabemos que Darwin estava certo, num sentido mais amplo. Apesar de as plantas não possuírem nervos como os animais, a genética moderna confirmou que as plantas possuem sim uma relação com os animais. Durante anos, Darwin esteve às voltas com suas ideias que minavam a ortodoxia científica e religiosa da sua época. O tempo todo ele se manteve um perfeito cavalheiro. Toda semana ele levava sua esposa Emma e seus filhos à igreja local, que ficava a 400 metros de distância. Enquanto eu ando pela igreja deles, eu não consigo parar de pensar como Darwin lidava com a fé inabalável de Emma. Apesar de ter sido bastante religioso no início, a ciência, mesmo contra a vontade da igreja, ainda me surpreende. Imagino que mesmo enquanto estava sentado nesses bancos, novas questões sobre evolução continuavam a brotar em sua cabeça. As plantas eram consideradas imóveis e indiferentes, mas para Darwin elas eram muito ativas e possuidoras de um comportamento interessante. No mesmo verão em que ele estudou pela primeira vez as plantas insetívoras, ele também explorou a habilidade de escalada das plantas. Como a maioria dos botânicos vitorianos, ele sabia que as plantas crescem para cima porque elas precisam de luz para sobreviver. Mas Darwin foi o primeiro cientista a se perguntar como elas conseguem escalar. Ele suspeitava que isso tinha a ver com o comportamento das gavinhas da planta. As trepadeiras crescem muito devagar, não era possível observar diretamente, mas Darwin encontrou uma maneira diferente para registrar o movimento das gavinhas. Para esse experimento, ele usou o pepino selvagem, que se move alguns milímetros por hora.
Vamos lá, essa é uma maneira bem simples de medir os movimentos de uma planta. Foi assim que o Darwin fez. Nós precisamos ter um marcador consistente, bem ali atrás, como esse que nós temos aqui. Está vendo? Aqui tem que ter um alfinete bem preso, permanentemente. Essa é uma maneira de medir. Eu olho assim, por aqui, através da placa de vidro, e eu alinho aquele ponto amarelo com o topo da planta. Tem que ficar bem no centro, assim. É só fazer uma marcação no vidro. Eu vou usar esses adesivos. Pronto, agora... Se nós deixarmos assim por algumas horas, quando nós voltarmos, ela já vai ter se mexido. Se eu virar as costas, ela pode se mexer de repente. O mais legal é que eu pude traçar os movimentos dessa planta pelo vidro. É a versão de Darwin para a fotografia em time-lapse. Isso permitiu que ele acompanhasse os movimentos incrivelmente lentos das plantas durante muitas horas, talvez até dias. Ele percebeu uma coisa muito interessante. Você deve achar que as plantas crescem verticalmente assim, mas Darwin descobriu que, na verdade, elas crescem em círculos, bem assim. Sempre curioso, Darwin queria saber por que as gavinhas das plantas se movem em espiral. Ele voltou para a estufa para tentar descobrir a resposta. Ele observou o pepino selvagem durante vários dias e percebeu que assim que tocava em alguma coisa, a gavinha se agarrava a ela. O movimento em espiral é um movimento de busca. Esse movimento aumenta as chances de a gavinha tocar em algum galho ou outro suporte próximo. Então a planta o utiliza para escalar. Darwin descobriu que outras trepadeiras desenvolveram suas técnicas engenhosas. Esse lúpulo sobe paredes a uma velocidade de vários centímetros por semana usando suas folhas para se agarrar ao muro. A bignônia prende suas superventosas nas frestas escuras de outras plantas, ou nessa corda na estufa de Darwin. Diferentes plantas evoluíram de diferentes formas para sobreviverem. Era essa fascinante variedade de comportamentos que intrigava Darwin. E o botânico professor David Cohn. É uma bela visão, hein? É impressionante a quantidade de plantas aqui. E aqui nós temos duas trepadeiras que nos interessam. Imagine que você é uma planta crescendo em uma floresta, mas você não é uma planta lenhosa. Então, como vai sobreviver na floresta? Você precisa de luz. Então, o que as trepadeiras fizeram foi evoluir de forma que pudessem usar a floresta como se fosse uma treliça. As plantas precisam de luz para realizar a fotossíntese, produzir alimentos e poder sobreviver. É uma adaptação especial. É um tipo diferente de planta. É uma trepadeira. É uma maneira muito atrevida de chegar até a luz, hein? Tem uma árvore enorme que levou 200 anos para crescer, ela vem e se prende no seu tronco. Isso. O que atraiu Darwin foram os diferentes comportamentos das plantas. O grande paralelo são as plantas insetívoras que comem pedaços de carne. Entendeu? Plantas não devem fazer isso, mas fazem porque vivem em um ambiente estranho, com baixo nível de nitrogênio. Essas aqui vivem no meio de uma floresta cheia de árvores altas, então elas precisam encontrar seu caminho. Resolvendo problemas. Isso mesmo. Para Darwin, a evolução se tratava de solução de problemas, e a seleção natural era o mecanismo usado para fazer isso. Para Richard Owen, o conceito de evolução de Darwin zombava do mundo natural. Dentro de cada um desses armários aqui, há muitas gavetas, como essas aqui, cheias de insetos. 51. Owen se opunha principalmente à ideia de seleção natural, que era a explicação de Darwin para cada um desses belos insetos.
Os animais têm crias numerosas, mas apenas os mais fortes, mais saudáveis e mais adaptados ao ambiente sobrevivem. Durante milhões de anos, esse processo de seleção natural levou à evolução de todas as espécies. Olha só! Eles se parecem com esmeraldas e safiras. Olha as cores, verdes, azuis. Ah, deve haver um criador. Essa era a resposta. Mas alguém de repente para e diz que, na verdade, essas formas evoluíram de um único ancestral. É uma coisa extraordinária. Richard Owen tinha a sua própria teoria. Ele acreditava que Deus havia criado vários protótipos diferentes. Essas criaturas primitivas se tornaram então a base para o desenvolvimento de todos os futuros animais daquele grupo. Infelizmente para Owen, ninguém nunca encontrou um dos protótipos divinos que provassem sua versão da criação. Mas tudo isso estava prestes a mudar com a descoberta de um dos fósseis mais famosos daquele tempo. Em 1862, Owen comprou esse fóssil para o seu museu. Tem aproximadamente o tamanho de um pombo e foi descoberto na Alemanha. Ele ficou conhecido como Archaeopteryx, que significa asa antiga. Owen não cabia em si de tanta alegria, pois essa era a primeira ave fossilizada a ser descoberta. Então ele a colocou em lugar de destaque no museu. Para Owen, o Archaeopteryx era o pássaro original criado por Deus. Darwin e seus defensores viam o mesmo fóssil sob uma perspectiva totalmente diferente. A ave com suas penas esplêndidas também possuía dentes de réptil. E diferentes de todas as aves conhecidas, possuía também uma longa cauda óssea. Para eles, essa era a ligação entre as aves e os dinossauros. E mais uma evidência poderosa para a teoria da evolução. Mas ainda havia muita coisa que Darwin precisava compreender. Em suas viagens ao redor do mundo e nas Ilhas Galápagos, ele viu muitas coisas intrigantes. Vejam as belas fragatas, por exemplo. Elas parecem bem adaptadas para voar e pescar. Mas elas também desenvolveram grandes sacos gulares vermelhos. Eram esses traços decorativos, como o saco gular vermelho aparentemente sem função alguma, que começaram a intrigar Darwin depois que ele voltou para a Inglaterra. É por isso que estou nessa fazenda em Norfolk, para visitar um pássaro que Darwin particularmente adorava e que é considerado um verdadeiro dandy do mundo dos pássaros, o pavão. Os pavões são originários da Índia. As caudas pomposas dos machos prejudicam sua habilidade de voar e de fugir dos predadores na natureza. O fato de que os pavões possuem caudas evoluídas que parecem não oferecer vantagens de sobrevivência preocupava Darwin. Se ele não conseguisse descobrir por que suas caudas evoluíram dessa maneira, toda sua teoria da evolução estaria condenada. Ele estava tão perplexo que escreveu: "A vista de uma pena na cauda de um pavão, cada vez que eu olho para ele, me faz sentir mal." Eu vou me encontrar com a especialista em pavões Marion Petrie e o criador de pavões Quinton Spratt para realizar um experimento proposto por Darwin. Você deve ser a Marion. Sou eu, sim. Prazer em conhecê-lo, Jim. Tudo Como certo? vai? Bem. Lugar incrível, hein? Nunca vi tantos pavões. Eu tenho uns 8. 8? Quantos você tem? 700 aproximadamente. Nossa. Darwin suspeitava que a cauda tinha relação com o acasalamento. Ele achava que quanto mais espetacular fosse a cauda, quanto maior e com mais ocelos, mais atraente o macho seria para as fêmeas. Mas como provar isso? Marion vem seguindo a ideia de Darwin para ver se uma cauda majestosa é realmente necessária para seduzir as fêmeas. Pode entrar. Eu não quero perturbá-los muito, mas o que temos aqui são vários machos se expondo para as fêmeas. É como se os machos estivessem fazendo propaganda deles mesmos. É, exato. Dizendo, olha eu aqui, veja só quantos ocelos eu tenho na minha cauda, eu não sou o máximo. Eles estão se comunicando com as fêmeas. Eles estão praticamente dizendo: eu sou melhor que esse outro cara. Me escolha, me escolha. Ah, olha lá, você viu a corrida que ele deu? Eu vi. Se aquela fêmea tivesse parado e agachado na frente do macho, ele teria literalmente montado
agarrado nela, dando início à cópula, entendeu? É só isso. Seria o fim do cortejo, não é? Exatamente. Essa seria a sim. última fase. E aí teria dado certo. Isso mesmo. Ele grita, depois baixa a cauda e corre atrás dela. É, ela faz um barulho divertido também. Parece uma discoteca num sábado à noite.